Olá, amigos. Aqui é o Márcio Moreira Olá, eu sou o André Abdelnour Sampaio. e hoje nós vamos tratar de algumas questões importantes na igreja e no mundo e vamos direto agora ao assunto porque tem muita coisa interessante para a gente comentar. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bom, meu caro? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Saiu, a notícia justamente no período da Quaresma, né? Quaresma é um período importante para todo cristão, período de combate espiritual, período de mais intenso. O combate espiritual do cristão é todo o tempo todo mais. Período de intensificação desse combate, que Deus reserva muitas graças, né? Abundantes graças. É justamente o período quaresmal. E na tradição, né, existe um período de preparação, a 70ª, a 60ª e a 50ª, né? Até chegar na Quaresma. A Quaresma foi ontem. E eis que hoje, quinta-feira, depois das cinzas, finalmente o padre Pagliarani responde, então, carta, né? O cardeal Manuel Fernandes, o Tuxo, né? Isso. De Dicastério para a Doutrina da Fé. E isso movimentou muito. A gente estava preparando um roteiro aqui para alguns pontos e quando essa carta veio, a gente colocou como a prioridade aí Foi da... providencial, gente. É um primor, o texto, né? É um primor de diplomacia com sã intransigência católica, sem perder a firmeza, sem ceder em nada na doutrina. Maravilhosamente bem escrita, um com rigor de respeito. responsabilidade, né? Sim, com gravidade, com respeito à Santa Sé, ao contrário do que muitos moleques andam fazendo por aí, né? Que estão contrariando o espírito da própria fraternidade. A fraternidade não Sim. faz isso, né? Mas você vê assim nessa carta um primor de diplomacia e de santa intransigência, de retidão doutrinal, até mostrando as incongruências, né? Do Tuxo e né? Como seguidor, como caudatário do pontificado do Papa Francisco, né? Foi posto lá por ele, inclusive. Então, a gente vai ler essa declaração, comentá-la, pontos que nós julgarmos assim bem pertinentes, que é praticamente todo, né? Então a gente vai comentar, se não todo e cada parágrafo, mas pelo menos assim, comentar. Todo mundo que interessa certamente já deve ter lido a carta, né? Mas os pontos fundamentais nós vamos comentar aqui. E depois vamos ler então os artigos lançados no mesmo dia, né? Nesse Isso. mesmo dia de hoje. Inclusive, enfim, os superiores já estão pedindo, né? Uma cruzada de rosários, né? Em Uhum. prol das sagrações, porque é um ato de fato de uma tamanha gravidade para o bem comum da igreja. E veja, como eu falei, nós sempre do Ávola assim apoiamos tudo o que é da tradição, tudo que é tradicional, que seja e reconheça concretamente o Papa Leão XIV, Isso, seja da fraternidade ou não, nós apoiamos. exatamente. É claro que dá-se, obviamente, uma maior atenção para a fraternidade, porque ela é o maior expoente da tradição católica. Quando ela se Ex- movimenta, todo mundo se movimenta. Essa é a verdade. Isso é um fato. Exatamente. Isso é Então, um fato. Mas não quer dizer que a gente seja, entendeu? Tem pessoas que vêm falar assim, você não percebe que você não nota em alguns ambientes da fraternidade essa tendência de que fora da fraternidade não há salvação. Olha, o que eu posso falar é que tem até um documento da fraternidade que ela nega veementemente esse tipo de expressão, sim, mas supondo, enfim, nos ambientes em que ocorre isso, é óbvio que a gente não concorda, né? exatamente. Só que isso daí ainda tem assim a questão de matizes, né? É claro que, por exemplo, num ambiente onde só tem a fraternidade e todo o resto é modernista, é óbvio que naquele ambiente é o único ambiente católico para se ir, né? O problema é, sei lá, o problema é quando não se atenta para circunstâncias que mudam, né? E aí ainda mantém esse pensamento quando, enfim, quando há outras, né, outras iniciativas católicas, né, presentes no mesmo local, né? Então, uma questão tanto de princípio quanto uma questão de atenção, né, às circunstâncias e obtenção de informações reais, né? Muitas vezes o sectarismo ele não se dá apenas por orgulho ou por, enfim, vaidade de querer ser melhor do que os outros, de querer de um espírito clubista, pode se dar por isso também, mas às vezes se dá por falta de uma correta informação, por falta de se atentar devidamente às circunstâncias, né? Sim, Tanto, enfim, mais duradouras quanto as mais variáveis, né? E correto. a gente busca sempre se ater muito para isso, né? Para evitar qualquer tipo de injustiça, né? A gente, enfim, não fala em nome de entidade eclesiástica alguma, nós falamos enquanto simples católicos, né? Exatamente. E nossa iniciativa é uma iniciativa civil. Enfim, sem mais delongas, eu vou ler a carta aqui. Resposta do Conselho Geral da Fraternidade São Pio X ao prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Menzingen, 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas. Eminência Reverendíssima, antes de tudo, agradeço-lhe por me ter recebido
no último 12 de fevereiro e também por ter tornado público o conteúdo de nosso encontro, que contribui para uma perfeita transparência na comunicação. Não posso deixar de acolher favoravelmente a abertura a uma discussão doutrinal manifestada agora pela Santa Sé, pela simples razão de que fui eu mesmo quem a propôs há exatos 7 anos. Vejam vocês, 7 anos. Em carta datada de 17 de janeiro de 2019. Naquela altura, o dicastério não expressou nenhum interesse real por esse tipo de discussão, com o motivo, exposto oralmente, de que um acordo doutrinal entre a Santa Sé e a Fraternidade de São Pio X era impossível. De parte da fraternidade, uma discussão doutrinal era, e ainda hoje o é, coisa desejável e útil. Com efeito, ainda quando não se chegue a um entendimento comum, intercâmbios fraternos permitem a ambas as partes conhecerem-se melhor mutuamente, aprimorarem e aprofundarem os próprios argumentos, aquilatarem melhor o espírito e as intenções que motivam as posições do interlocutor e, sobretudo, o seu amor real pela verdade, pelas almas e pela Igreja. Isto vale em qualquer tempo para ambas as partes. Era essa, justamente, a minha intenção em 2019, quando sugeri uma discussão num momento sereno e pacífico, sem a pressão ou a ameaça de uma eventual excomunhão, que teria tornado o diálogo um pouco menos livre, o que, infelizmente, está acontecendo no presente momento. Vejam vocês, de fato, né, o Tuxo, o que fez, tanto na carta privada, como o padre Pagliarani assinalou no anúncio, né, no sermão da Nossa Senhora das Candeias, né, na Tomada de Batina, que ele fez, seminário, como na declaração pública, o que houve foi, de fato, ameaças, né, por parte do Tuxo, o cardeal Manuel Fernandes. Continua. Por tudo isso, se por um lado certamente me alegro com uma nova abertura ao diálogo e com uma resposta positiva à minha proposta de 2019, por outro lado, não posso aceitar, por razão de honestidade intelectual e de fidelidade sacerdotal, diante de Deus e diante das almas, a perspectiva e os objetivos em nome dos quais o dicastério propõe uma retomada do diálogo na situação atual, nem tampouco o adiamento da data de 1º de julho. Esse é o principal ponto, né? Que pareça que até uma coisa sutil, né? Mas é manter a palavra, né? De que vai ser realizado 1º de julho, né? E deixando muito claro de que, justamente, não é pela sobrevivência da própria fraternidade. Isso. É pela tradição, pela sobrevivência da tradição católica. Ah, mas a fraternidade, então, se acha a própria igreja, se acha tradição. De bobagem. Claro que não. Ela está fazendo isso em serviço à igreja. Em estado de necessidade geral. Né? Ele fala diversas vezes aqui, desculpa até te cortar, ele fala diversas vezes até diante das almas do Exatamente, fiel. pelo apelo das almas, estado de necessidade, o apelo atual das almas, e não por uma espécie de jurisdição autorreferencial habitual, como a fraternidade é caluniada por modernistas e falsamente imputada por frades românticos, né? Vamos tratar disso adiante. Ele fala pensando no bem das almas, né? A fraternidade tem cerca de 700 mil fiéis, basicamente 700 padres. É muita gente, é muita gente. Os bispos estão já arrebentados, eles passam 11 meses praticamente morando num avião. Todos têm problema auditivo, isso eu pude ver pessoalmente, né? Já falei isso na live passada. Basicamente eles estão assim esgotados e arrebentados. E aí falam que não precisa de bispo para que se resolva a crise, basta defender a doutrina católica com clareza. Ah, vamos ver. Então ele vai expor então as razões agora, né? Exponho a Vossa Eminência de modo respeitoso as razões para tal, as quais acrescentaria algumas considerações complementares. Primeiro, sabemos ambos de antemão que não podemos estar de acordo no plano doutrinal, em particular, no que concerne às orientações fundamentais tomadas desde o Concílio Vaticano II. Tal desacordo, da parte da fraternidade, não se deve a uma mera divergência de ponto de vista, né? Não é uma questão opinável, mas é um verdadeiro caso de consciência, nascido do que se tem mostrado como uma ruptura com a tradição da Igreja. Esse nó complexo, infelizmente, se tornou ainda mais inextricável com os desenvolvimentos doutrinais e pastorais sobrevindos no decurso
dos recentes pontificados. Não vejo, portanto, como um processo de diálogo comum poderia resultar em que viéssemos a determinar juntos o que porventura constitui os requisitos mínimos para a plena comunhão com a Igreja Católica. Gravem essa expressão. Foi isso que o cardeal Tucho propôs na próxima reunião, né? Mesma coisa de sempre. Os graus de adesão ao concílio e os requisitos mínimos para a plena comunhão, né? Esse conceito já é um conceito de inovação, já é uma inovação. Não existe isso de plena comunhão. Ou você está em comunhão com a igreja ou você não está. Né? Isso já é um conceito da eclesiologia modernista, neomodernista do concílio. Né? Porque justamente eles botam os protestantes e os cismáticos orientais como aqueles que não estão em plena comunhão com a igreja. Né? Consideram cristãos, mas não em plena comunhão com a igreja. Mas, enfim, a comunhão com a igreja se dá primeiramente pela fé, pelos 7 sacramentos e pelo reconhecimento, né, concreto do sumo pontífice e dos bispos, a ele, né, ligados. Não vejo, portanto, como um processo de diálogo comum poderia resultar em que viéssemos a determinar juntos o que porventura constitui os requisitos mínimos para a plena comunhão com a Igreja Católica. Uma vez que, como Vossa Excelência mesma afirmou, francamente, prestem atenção, Vossa Excelência Cardeal Tucho, responsável pelo dicastério para a doutrina da fé, órgão curial, órgão máximo, era o que fazia às vezes antes do Santo Ofício, órgão principal da Igreja Católica, né? Se está em exercício de magistério autêntico ou não, é outra história, não está, né? Mas possui a potência, né? O munus docendi, né? O munus docente ainda possui, obviamente, né? A autoridade ainda está, obviamente, existe. E olha então o que o prefeito do dicastério para a doutrina da fé falou, né? Os textos do concílio não podem ser corrigidos, nem a legitimidade da reforma litúrgica ser questionada. Está mais do que claro de que Roma modernista, Roma não aceita. Não aceita. Que se critique os textos, que se corrija, que se oponha de um modo franco e explícito aos textos conciliares. Ele está parafraseando o Tucho aqui, está parafraseando o cardeal Manuel Fernandes. E também nem a legitimidade da reforma litúrgica. Né? Nós vamos depois tratar nesse aspecto da legitimidade. Isso está em perfeito acordo com o que o cardeal Müller, né, falou, determinou para a Fraternidade em 2017. Que foi quando justamente encerrou, né, uma etapa de comunicações com a Santa Sé, quando ele fez essa determinação. Nós vamos ler daqui a pouco. O que é claro para todo mundo, o Papa Leão XIV falou que o Concílio Vaticano II ainda é a estrela guia da Igreja, né, para os nossos tempos. Em 2012, o cardeal Pozo falou que uma crítica construtiva ao concílio deve ser entendida mais no sentido de hermenêutica da renovação na continuidade, não no sentido da hermenêutica da ruptura. Isso quer dizer o quê? Que não se pode criticar os textos do concílio, só se pode dar uma melhor interpretação para textos ambíguos. Ou seja, todo o problema do concílio seria basicamente um problema de ambiguidades, de obscuridades, não de erro objetivo, não de erro doutrinal no seu próprio texto. Claro que nada disso é magistério autêntico, nada disso é magistério autêntico, mas é justamente, né, o abuso de autoridade fruto de uma deposição da autoridade magisterial autêntica, né, a partir do magistério conciliar. Falamos um pouco disso nas gravações anteriores, né, quando falamos do livro do Padre Calderon, que justamente decifra a autoridade, a real autoridade magisterial do Concílio Vaticano II. E também tem outro ponto aqui, né, André, que isso aqui já complica a situação de alguns passadores de pano e modernistas que falam que, ó, o cardeal Fernandes, ele fala, não pode ser corrigido nem a legitimidade da reforma, ó. Como muitos falam por aí, não houve reforma. Pois é, exatamente. Não houve nada. Exatamente. E isso até para quem, enfim. Aí, claro, podem fazer uma espécie de restrição mental com relação à legitimidade, vão dizer assim, não, a gente vai entrar nisso depois, a questão da legitimidade da reforma litúrgica. Esse é um ponto importantíssimo. E assim, não, nós não estamos tratando de assuntos que não nos concernem. Estamos tratando de um assunto que é matéria de doutrina, matéria de bem comum
bem comum espiritual, matéria que toca a doutrina católica, que a doutrina católica, então, em questões doutrinais, existe uma igualdade fundamental entre os cristãos, entre todos os cristãos. A gente não está aqui tratando de filigranas de liturgia, de detalhes de liturgia, de coisas que não nos competem enquanto simples fiéis. Não, nós estamos tratando de um assunto de relevância pública máxima, né, para todos os católicos, para o comum dos fiéis. Tá? Então, nós também não estamos sendo indóceis a nada, nem a ninguém, graças ao bom Deus. Né? Graças ao bom Deus. Docilidade, ela supõe justamente, ela tem como medida e baliza a evidência, extrínseca ou intrínseca. Né? Então, sem nenhum clubismo, estamos só mostrando o que o próprio Santa Sé entende. Ponto 2. Supõe-se que, com esse diálogo, se poderia esclarecer a interpretação do Concílio Vaticano II. Mas esta já foi nos dada, claramente no pós-concílio e nos sucessivos documentos da Santa Sé. Ou seja, claramente o que tu te propôs é uma enrolação, né? É só para adiar tempo, é só para... Todo mundo já sabe qual é a interpretação, né, que se dá ao magistério conciliar, né? Em muitos casos, né? E no que dele se sucedeu. Né? Então, isso aí, ainda botar como condição para o diálogo a suspensão das sagrações, é claro que isso não ia dar em nada. Mas é claro que isso não ia dar em nada, como nunca deu em nada. Né? Continua o padre Pagliarani. O Concílio Vaticano II não constitui um conjunto de textos, né, que possam livremente interpretar. Tem sido recebido, desenvolvido, aplicado há 60 anos pelos papas que se sucederam, segundo orientações doutrinais e pastorais precisas. Essa leitura oficial expressa-se, por exemplo, em textos maiores, como Redemptor Hominis, Ut Unum Sint, Evangelii Gaudium, ou Amoris Laetitia. Manifesta-se, ademais, na reforma litúrgica, entendida à luz dos princípios reafirmados em Traditionis Custodes. Na Traditionis Custodes, quem está dizendo agora sou eu. Na Traditionis Custodes, disse o quê? Que a única expressão autêntica do rito romano é a Missa Nova, é o Novus Ordo Missa. É o Novus Ordo Missa. Então, o próprio Traditionis Custodes refuta aquela ficção jurídica, que era falsa mesmo, né? É uma ficção jurídica. Isso. Né? Mas na refuta Sumorum Pontífico, né? Refuta Sumorum Pontífico. Então, mostra claramente quem faz a ruptura, quem vê a ruptura, quem faz a ruptura não é a gente. Né? Nesse caso, foi o Francisco, com o Papa anterior. Claro que aquilo ali é uma interpretação que foi dada para a reforma litúrgica. E é claro que era essa a mentalidade dos reformadores. Não por autoridade magisterial, obviamente, eles não exerceram autenticamente, mas por abuso da autoridade governativa. Abuso da autoridade governativa. Isso é perfeitamente possível, tá? Perfeitamente possível. E é o que ocorreu. Não só o que é possível, como é real, como é o que ocorre na realidade. Né? Todos esses documentos mostram que o marco doutrinal e pastoral em que a Santa Sé deseja situar toda e qualquer discussão está desde já definido. Uhum. Ponto 3. O diálogo proposto apresenta-se hoje em circunstâncias que não podem ser deixadas de lado. De fato, vínhamos há 7 anos esperando um acolhimento favorável da proposta de discussão doutrinal formulada em 2019. Mais recentemente, escrevemos por 2 vezes ao Santo Padre. Primeiro, a fim de solicitar uma audiência, e a seguir, a fim de expor com clareza e respeito as nossas necessidades e a situação concreta da fraternidade. Ora, temos, depois de um longo silêncio, só no momento em que se mencionar as consagrações episcopais, é que se nos propõe a retomada de um diálogo, o qual se afigura, portanto, dilatório e condicionado. Óbvio. Sim. De fato, a mão estendida na abertura ao diálogo vem, infelizmente, acompanhada de uma outra mão, já pronta para infligir as sanções. Nada mais que a verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. É a misericórdia aí. Muito bem colocado, né? Esse ponto 3 é incrível. Uma mão já pronta para misericordiar. Fala-se em ruptura de comunhão, em cisma,
e em graves consequências. Além do que, tal ameaça se fez publicamente, o que cria uma pressão dificilmente compatível com o genuíno desejo de intercâmbios fraternos, de diálogo construtivo. Ademais, não nos parece possível encetar um diálogo a fim de definir quais seriam os pontos mínimos necessários para a comunhão eclesial, pela simples razão de que tal tarefa não nos compete. Ao longo dos séculos, os critérios de pertencimento à igreja, que eu acabei de falar, critérios de pertencimento à igreja foram estabelecidos e definidos pelo magistério. O que deveria ser crido obrigatoriamente para alguém ser católico foi sempre ensinado com autoridade, numa fidelidade constante à tradição. Portanto, não vemos como estes critérios poderiam ser objeto de um discernimento comum por meio do diálogo. Esse é o magistério conciliar. Isso é exatamente o magistério conciliar. Entendeu? O ensinamento surge, né, do diálogo em comum, com o sentir comum do povo de Deus, em que há um defeito de confirmação magisterial da parte dos papas. Que o Papa fala em persona populi Dei, não fala mais em persona Christi. Sim. Pelo menos contra as inovações do concílio. Né? Então, portanto, não vemos como esses critérios poderiam ser objeto de um discernimento comum por meio do diálogo, nem como poderiam ser hoje reavaliados a ponto de não mais corresponderem ao que a tradição da Igreja sempre ensinou, e que por nós, por nossa vez, desejamos observar fielmente. Finalmente, se considera um diálogo que resulte, afinal, numa declaração doutrinária que a fraternidade possa aceitar a respeito do Concílio Vaticano II, não podemos ignorar os precedentes históricos dos esforços despendidos nesse sentido. Chamo a atenção de Vossa Eminência, sobretudo, para o mais recente deles. A Santa Sé e a Fraternidade fizeram um longo percurso de diálogo, começaram em 2009, particularmente intenso, durante 2 anos. Depois continuado de maneira mais esporádica até 6 de junho de 2017. Durante todos aqueles anos, buscou-se chegar ao que Cid de Castelo agora propõe. Mas eis que, afinal, tudo veio a terminar abruptamente, por uma decisão unilateral do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Müller, que ordena no rito tradicional. Cardeal Müller, que, em julho de 2017, estabeleceu solenemente, à sua maneira, os mínimos requisitos necessários para a plena comunhão com a Igreja Católica, o que incluía, explicitamente, todo o concílio e o pós-concílio. Pós-concílio. O que mostra que quem quer que se obstine num diálogo doutrinal demasiado forçado, sem a serenidade necessária, acabará no longo prazo, em vez de alcançar um resultado satisfatório, apenas agravando a situação. Assim, partilhando da mesma percepção de que não podemos chegar a um entendimento comum quanto à doutrina, parece-me que o único ponto em que podemos coincidir é o da caridade para com as almas e para com a igreja. Olha só, esse foi o único ponto, esse foi o único trecho que eu noto um equívoco. Eu acho que está mal posto. Eu penso, isso sou eu que estou falando. É o único trecho do texto que eu penso que está mal posto, porque isso é óbvio. Se não há acordo doutrinal, não tem como haver comunhão na caridade. Não tem como haver acordo na caridade. Não da parte da fraternidade, obviamente. Né? Mas só é possível ter uma comunhão na caridade se primeiro tiver uma comunhão na fé. Né? A caridade supõe fé sobrenatural. E a fé, ela tem um objeto, lógico proposicional. Ela é uma realidade ontológica e, ao mesmo tempo, ela é um objeto lógico proposicional. Ela é uma doutrina. Só você tem acesso à realidade do mistério de Cristo através da doutrina católica, do magistério católico de 2000 anos. Através dele, só se pode ter acesso ao verbo divino. Só se pode ter acesso ao verbo divino pelo verbo humano da doutrina revelada. Tá? Quem nega isso é modernista. Ponto. Quem fala, não, a fé não é numa doutrina, a fé é numa pessoa, essa falta de dicotomia, né? A fé não é uma doutrina, a fé é uma realidade, falta de dicotomia, né? É uma experiência. Bota... Veja, até termos assim, veja, experiência, né? A pessoa ter um conhecimento experimental da fé
Isso existe, isso é da teologia católica tradicional, mas até isso o modernismo conseguiu deturpar. É, Porque esse conhecimento experimental de Deus, experimentar Deus, que os místicos falam, né, que é a própria vida espiritual, que o conhecimento por connaturalidade, né, próprio da vida espiritual, que a gente vai conhecendo como Deus age, né, com a didática de Deus, né, isso supõe já a adesão à doutrina. Isso supõe a adesão à doutrina. Só que o modernismo fala que não, que a doutrina ela parte de uma experiência. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto, de que é parte de uma experiência religiosa, sentimental, que brota do subconsciente, né? A tese do sentimento religioso que o modernismo fala. Não tem nada a ver quando os místicos, quando os teólogos, quando os autores espirituais falam de um certo conhecimento experimental de Deus, né? sim. Isso é o que todo mundo está chamado a ter, em graus diversos, né? Só que isso já supõe a adesão a uma doutrina. Isso supõe crer no que Cristo ensinou por meio da Igreja Católica e fazer o que ele mandou por meio da Igreja Católica, né? Então, enfim. Mas esse foi o ponto que é o seguinte: isso aí, veja, mais uma vez, eu que estou falando, o que a meu ver ele poderia alegar é o seguinte: o que podemos coincidir é na compreensão e na benevolência para com as almas e para com a igreja, né? Exigir caridade de quem atenta contra a doutrina da fé não é assegurado, né? Ainda que, claro, pode ser que essas pessoas tenham, né? Pode ser que tenham alguma chama da virtude teologal da fé por conta da confusão, né? Que estão envolvidas, né? Mas se não tem doutrina reta, né, É, não dá para assegurar. é Né? Ainda muito mais difícil alguém assegurar essa ainda mais alguém caridade. que é responsável pelo dicastério para a doutrina da fé. Né? A Exatamente. gente não tem como saber, não tem como segurar, não tem como assegurar. Né? Só se, o critério, a reta regra da fé é a doutrina católica, é a profissão doutrinal. Claro que ela possui grau de explicitação diferentes, né? De acordo com cada condição, com cada pessoa, com a função que tal pessoa exerce, com o estado de vida, claro. Não é que todo fiel tenha que ser um teólogo para que ele possa ter fé, não é isso, né? Mas tem que ter retidão doutrinal mínima segundo a própria condição, segundo a própria circunstância, a própria capacidade. E o que se espera de alguém que seja prefeito do dicastério para a doutrina da fé é que saiba a sua teologia, né? Que tenha um conhecimento excelente da doutrina católica. O que de modo algum se pode assegurar no tucho, né? E é até interessante o que ele vem logo em sequência chamar atenção para a uma dimensão do pastoril desse prefeito de Castélio que ele deveria se atentar, né? E não Deixa pois como é, se sim, fosse ignorar certos pontos, né? sim. Isso, e ele vai, cara, essa carta é um primor de diplomacia, é um primor de diplomacia. Isso aí é fina flor, fina flor. Isso aí, veja, é assim que se trata com essas coisas, é assim que se trata. Sem maquiavelismo, zero Sim, maquiavelismo, mas com assim, com a fina flor da diplomacia católica eclesiástica, entendeu? Sem ceder em nada do essencial, em nada, sem ceder na integridade de nada, né? Que toca a fé. Bem, como cardeal e bispo, Vossa Eminência é, antes de tudo, um pastor. Permita-me, pois, dirigir-me a Vossa Excelência nessa condição. Espírito filial, né? Espírito filial, tá certo, né? É ridículo ver esses moleques aí de Instagram, de internet, querendo botar o Tuxo vestido de, enfim, fazer imagens indecorosas do Tuxo. Isso é ridículo. Veja, o ofício que ele ocupa ainda é um ofício que merece reverência. sim, O que ele faz não merece reverência, respeito algum. O que ele faz, o que ele prega, o que ele promove. Mas o ofício que ele realmente tem, isso merece reverência, merece ser reconhecido. Entendeu? É preciso distinguir as coisas. Né? Distinguir as coisas. Não se deve respeitar, não se deve levar a sério as abominações que ele fala e que ele faz. Mas isso se deve combater com crueza, né? Ordenada, claro. Mas é, sem que com isso se leve ao desprezo do próprio cargo ao qual ele exerce. Entende? é, E sobretudo em relação ao Papa, né?
o Papa, assim que ele decidir fazer magistério autêntico, ele tem total autoridade para isso, total poder para isso. Se ele depende que ele quiser renunciar ao magistério conciliar e retornar ao modo tradicional de fazer magistério, ele tem absolutamente pleno, supremo poder para isso. E o católico lhe deve ouvidos. Uma vez eu ouvi um negócio ridículo no Instagram, o fulano falando assim, Roma locuta e nós não escuta. Não, é o contrário. Quem pensa assim não tem espírito católico. Não é isso que o católico pensa, não é isso que a fraternidade fala, não é isso. É o contra. Roma não está locutando autenticamente. A gente não escuta porque ela não está locutando autenticamente. Exato. Nós não estamos ouvindo a voz do pastor. O pastor existe, está lá. Nós não estamos ouvindo a voz dele. Justamente por conta de uma deposição da autoridade magisterial em ato, não a perda da potência. Então, se um dia Roma locutar autenticamente, se ela renunciar aos livros do concílio, se ela reenfatizar uma verdade de fé que foi sempre ensinada pelo magistério da igreja, o magistério inerrante da igreja, devemos imediatamente os mais dóceis ouvidos. Sim. Reconhecendo, vendo lá, olha, aqui é meu pastor, eu vou seguir os seus passos. Esse é o espírito católico. E esse é o espírito que a fraternidade tem. E que alegria, entendeu? Né, quando chegar esse dia, né? Entendeu? O católico, ele é, por definição, dócil. Não existe catolicismo. Agora, docilidade não é servilismo. Obediência não é servilismo. Esse é o golpe mestre de Satanás, que Dona Febre falava, né? E com a aparência de obediência, busca-se uma desobediência para com a fé, para com o magistério. Por isso que é preciso formação, preciso estar bem atento e saber a ordem da obediência. A obediência é uma virtude moral submetida às virtudes teologais. Uma obediência que seja exigida em detrimento da fé, da doutrina, da ortodoxia, da retidão doutrinal, não é obediência. É abuso de autoridade, é servilismo. Servilismo não é virtude. É uma corrupção da obediência. Mas, enfim, voltando. Como cardeal e bispo, Vossa Eminência, antes de tudo, um pastor, permita-me por dirigir-me a Vossa Eminência nessa condição. A fraternidade é uma realidade objetiva. Ela existe. Por essa razão, ao longo dos anos, os soberanos pontífices têm levado em conta a sua existência. E, por meio de atos concretos e significativos, reconhecido o valor do bem que ela pode operar, não obstante a sua situação canônica. É por isso também que estamos hoje mantendo esta conversação. Mostra boa vontade da fraternidade, ao contrário de um outro espírito que paira de que quer evitar todo e qualquer contato com Roma. Isso não é um espírito católico. Não é um espírito católico. Não é. Tanto que isso ao longo do tempo, depois, adentra no próprio campo da fé. Cria-se uma pseudo-eclesiologia para justificar essa atitude que é claramente um espírito. Não estou falando que é ainda na letra, mas tende a se tornar na letra com o passar do tempo, né? Mas um espírito cismático, né? Evitar todo e qualquer contato com as autoridades romanas. Isso aí. Uma coisa é manter um contato com prudência, como essa declaração aqui. Um contato na medida do estrito necessário, com prudência, com contornos, com balizas, com critérios, com precauções. Sem dúvida. Outro ponto, André, que eu me atento quando ele fala da fraternidade, é uma realidade objetiva que ela existe, pelo ponto de alguns tratarem como elefante branco na sala, né? Como se ela não existisse, como se ela tivesse assim, se ela fosse reduzida a um nada, como se ela não tivesse ou a meros rebeldes, né? A meros, enfim. Mas ela existe, e ela é uma obra da igreja. Isso. Ponto. Ela é uma obra da igreja. Ele alerta aqui, né, o quão bem ela faz, e ela ainda poderia fazer muito mais. E outra coisa, o mais bizarro é a gente que diz que admira Dom Lefebvre, que diz que é um herói da fé, mas assim, odeia tudo o que ele mesmo fez em vida, ou que ele mesmo idealizou, ou convocou para ser feito posteriormente. Vamos tratar disso, tá? Absurdo. Agora, o ponto aqui, veja, por meio de atos concretos e significativos, reconhecendo o valor do bem que ela pode operar, não obstante a sua situação canônica. É por isso também que estamos hoje mantendo essa conversação. Já falei, é essa mesma fraternidade que hoje não lhe vem pedir outra coisa, senão poder continuar a fazer esse mesmo bem em prol das almas.
as quais ministra os santos sacramentos. Nada vem pedir além disso, nenhum privilégio, nem sequer uma regularização canônica. No estado atual das coisas, é impraticável em razão das divergências doutrinais. Perfeito, perfeito. O que ela pede é um reconhecimento unilateral, que é a única solução prática possível. É um reconhecimento unilateral, ainda que seja progressivo, mas unilateral. É um erro ser contra um reconhecimento unilateral. Fruto de, não, porque isso vai fazer com que eles fiquem perto das autoridades, já é modernismo. Isso aí é conspiranoico. Isso aí é... Entendeu? O reconhecimento unilateral é um ato declarativo, não é um ato constitutivo, como um acordo canônico prático. Ele é um ato declarativo, sem concessões, sem condicionamentos. É a única solução possível quando não puder haver um acordo doutrinal. Tá? A fraternidade não pode abandonar as almas. A necessidade das sagrações é uma necessidade concreta, no curto prazo, para a sobrevivência da tradição, a serviço da Igreja Católica. A fraternidade não se erige, não se coloca como a Igreja. Ela está a serviço da Igreja. E não para salvá-la. Não é a fraternidade que salva a Igreja. A jurisdição suplente para realizar as sagrações é dada pela Igreja. É um mecanismo interno, extraordinário, da própria Igreja. Não é a fraternidade que vai salvar a Igreja. Ela vai ser um instrumento que a própria Igreja deu para sua perpetuidade, ainda que um instrumento, né, de um mecanismo extraordinário, de jurisdição suplente, sempre atual, não habitual. Sim. Claro que é uma jurisdição provisória, óbvio, mas provisória não quer dizer que seja algo breve, né? Algo pode ser provisório e ainda assim duradouro, entendeu? Mas esse é outro ponto, que não tratar nada adiante, né? Podemos estar de acordo em um ponto. Nenhum de nós deseja reabrir velhas feridas, né? Que são contra a fraternidade, seja porque são modernistas, seja porque são trad-românticos, os que chamam injustamente a fraternidade de cismática, não são todos, né? Não são todos. Sim. Eu conheço pessoas que, por exemplo, não são da fraternidade, padres que não são da fraternidade, jamais chamam ela de cismática. Graças a Deus, porque são padres católicos, não são sectários, né? Podem ter algum juízo prudencial diferente, em pontos mais contingentes, aqui e ali, mas não imputa essa falsidade, essa injustiça de cisma na fraternidade. Nem mesmo em razão, enfim, de coisas posteriores. Quem chama a fraternidade de cismática está querendo reabrir feridas que durante anos estão sendo lutadas para serem cicatrizadas. Sim, verdade. Tá? O que o padre doutor de Osasco está fazendo é isso. Tá? O que o padre Laê Shalom, modernista de Campos, está fazendo é isso. Isso não é um espírito católico, de modo algum. Quem segue esse tipo de postura está buscando reabrir feridas que tanto a fraternidade como a Santa Sé, embora mais a fraternidade, está lutando por sarar, por cicatrizar. E o padre Pagliani ter reiterado isso mostra boa vontade. Não repetirei aqui tudo que já expressamos na carta endereçada ao Papa Leão XIV, da qual Vossa Eminência teve conhecimento direto. Apenas quero sublinhar que, na presente situação, a única via realmente praticável é a da caridade. Ao longo da década passada, o Papa Francisco e Vossa Eminência mesmo apregoaram frequentemente a escuta e a compreensão das situações particulares, complexas, excepcionais, alheias aos esquemas comuns, né? Mas parece que isso só vale na casuística da Amoris Letícia, né? Para dar comunhão para recasado, aí pronto, cria-se uma descasca-se uma casuística nunca existente, mas para falar de um caso realmente excepcional, que está previsto no Código de Direito, Canônico, que tem fundamento doutrinal sólido, mas a circunstância é excepcional, aí não. Aí busca-se misericordiar, né? Enfim. Desejaram também um uso do direito que seja sempre pastoral, flexível e razoável, sem a intenção de tudo resolver por automatismos jurídicos e esquemas pré-estabelecidos. A fraternidade não lhe pede outra coisa no momento presente. E, sobretudo, não pede mais para si mesma.
pede-o em prol dessas almas, que, como já temos asseverado ao Santo Padre, não nos inspiram outro desejo que o de fazer delas verdadeiros filhos da Igreja Romana. Então, eles estão usando as mesmas declarações, né, do Papa Francisco e do cardeal que ele colocou no dicastério, né, da Amoris Laetitia, etc., né, eles estão usando isso justamente mostrando, olha, então seja coerente, né, ou é uma coisa seletiva, essa pastoralidade da escuta, né, as situações particulares complexas e excepcionais é uma coisa seletiva. Né? Porque eles fazem, né, tal coisa, eles rebaixam, né, o posicionamento da igreja num ponto tão ridículo de colocar ao lado de outras falsas religiões dessas igrejas aí que Seitas, né? seitas, né? Colocam ao lado de seitas aí que surgiram, colocam uma estátua de Lutero, o que quer dizer que rebaixam tanto posicionamento, mas quando trata-se da fraternidade de São Pio X, não. Eles colocam como se fosse uma coisa, oh meu Deus, uma coisa gravíssima. Por quê? Porque vai atentar ali ao ponto mais fundamental que para eles eles são apegados, né? Não, que e é assim, toda essa doutrina. O que é bizarro é ver esses padres modernistas conservadores aí, esses influentes olavetes e até o deísta também, conservador e tal, né? Conservador do modernismo, né? Sim. Falando, não, os irmãos protestantes, os nossos irmãos protestantes, aí ao mesmo tempo chama a fraternidade de protestante como se estivesse fora da igreja. Mas, quando não chamo de protestante, chamo de cismático. Você não considera os cismáticos orientais de irmãos e os protestantes também? Mas a fraternidade não, né? Ela tá, enfim. Um absurdo. Contradição. Por fim, há um segundo ponto que estamos de acordo e que deve ser motivo de ânimo para nós. O tempo que nos separa do dia 1º de julho é o tempo da oração. É um momento em que imploramos ao céu uma graça especial, da parte da Santa Sé, alguma compreensão. Rogo ao Espírito Santo por Vossa Eminência, e rogo também, não tome como provocação, brilhante, isso aqui é brilhante desfecho. Brilhante. Rogo ao Espírito Santo, especialmente, por Vossa Eminência, e rogo também, não o tome como provocação, a sua esposa santíssima, a medianeira de todas as graças. Lindo, cara, isso. Ele pegou na Mater Populi Fidelis, que não, pode ir em privado, pode... eu botaria aí corredentora também, né? Mas, enfim. Quero agradecer-lhe sinceramente pela atenção que me tem concedido, bem como pelo interesse com que puder considerar essa questão. Rogo a Vossa Eminência, Reverendíssima, que aceite os protestos de minha mais alta estima e dedicação no Senhor. Todos assinaram. Todos. Superior-Geral David Pagliarani, Dom Afonso de Galarreta, bispo, primeiro assistente-geral, Padre Christian Bouchacourt, segundo assistente-geral, Bispo Bernard Felé, primeiro conselheiro-geral, antigo superior-geral, e o padre, né, Franz Schmidberger, segundo conselheiro-geral e o antigo superior-geral. E é importante essas assinaturas aqui, porque tem muitos amigos que falam assim, que cada um desses aqui tem um posicionamento totalmente Na verdade, diferente. Amigo, né, é o que considera a gente amigo, né? Que considera a gente... Isso. Falando nisso, assim, questão de amizade a gente vai falar posteriormente, Márcio. Eu tenho umas perguntas para te fazer, para ver se a gente, né, se a gente ainda tá mantendo, né, o conceito de amizade, né? Sim. Dia, né? O conceito católico de amizade em dia, né, entre eu e você e para o bem comum também, né? Sim. Mas aqui então, deixa muito bem claro, olha, Dom Galarreta, todos eles, vários trad-românticos e tudo mais, vão apontar que cada um deles tem um posicionamento diferente, fala uma coisa, fala outra, como se aqui fosse a fraternidade não tivesse ordem nenhuma, eles não tivessem consenso, eles estão brigando, cada um está puxando para um lado ou outro, eles pintam como se fosse assim, olha, isso é uma prova que eles estão perdidos, isso aí é uma loucura.
Eles pintam E como se esse fosse uma coisa absurda. trade romântico e uma dissidência da fraternidade aí, que diz que resiste, né? Mas resiste ao bom senso, né? Sim. Enfim. Aí depois tem anexo aqui a carta do padre Pagliarani ao Dom Poso, muito importante, Uhum. né? Dia 17 de janeiro de 2019. Depois tem um artigo Ordem e Jurisdição, se for o caso a gente pode ler mais tarde. A gente vai ler daqui a pouco, mas tem um ponto, o que a gente vai querer ler agora é a carta do cardeal Müller, que foi mencionada aqui, Sim. a Dom Felé, em 6 de junho, né, de 2017. Tá no 2017. tá no La Porte Latine. La Porte Latine é o site do Distrito Francês da França, né, do Distrito da França, da Fraternidade, Distrito Francês. Sim. Eu falei Distrito Francês da França, não foi por pleonasmo não, tá? Não foi por redundância. Eu queria falar do Distrito da França, aí eu acabei falando francês no meio, mas é isso aí, vamos que vamos. Claro que é Distrito Francês da França, né? Esse site é maravilhoso, eu amo esse site, um dos meus sites favoritos. Tem todos os principais debates do meio tradicionalista aí. E com exposição honesta dos dois lados. Eu falei na live passada, inclusive é bom reiterar isso, para que se tenha isenção de ânimo, né? E para que se analise os dois lados. Quando eu falei de analisar os dois lados com isenção de ânimo, é obviamente que eu estava me referindo, pelo contexto, né? Isso poderia ficar claro, né? Eu penso. Eu estava me referindo aos debates intratradicionalistas, né? É claro que eu não estou dizendo para você suspender o juízo quando for, enfim, ver os argumentos dos modernistas, né? Claro que você tem que julgar tudo à luz do magistério católico tradicional, sempre, né? Mas nesses debates, né, intratradicionalistas, veja, a gente viu, o problema de muita gente hoje é o clubismo e o espírito de torcida, né? Mas tem que ler, tem que ver os dois lados. A gente, veja, nos últimos anos a gente tem feito isso. Eu bebi os textos desse site, a gente devorou os textos desse site e de outro. E nesse site tem muita coisa assim impressionante. Tem mais de 20 anos, tem textos assim verdadeiramente primorosos aí. E o site é muito bem feito também, muito bem feito. E nessa carta do cardeal Müller, né, de 2017, vejamos só o que ele exige, né, para a fraternidade, quais são as exigências, os requisitos mínimos para a plena comunhão com a igreja. Veja só, diz o cardeal Müller, isso já em 2017. Isso aqui, o superior geral, o bispo Dom Felé. Era o bispo Felé. Veja, houve uma turbulência na fraternidade, né, durante o governo do bispo Felé. Obviamente que houve certas turbulências e tal, mas com o padre Pagliarani, graças a Deus, ela se reestruturou maravilhosamente. Assim, ele conseguiu recuperar assim a coesão, né? Claro, pode ter setores, né? Sempre numa grande congregação há vários setores, né? E é claro que, veja, não estou negando aqui que possa haver setores disfuncionais, né? Mais problemáticos, etc. Mas a posição doutrinal da fraternidade formal continua a mesma. E é isso que a gente defende, posição doutrinal geral, que não se trata aqui de ser fanboy, de ser clubista, é tudo perfeito. Tanto que assim, para você a fraternidade tudo é perfeito. Não, ao meu ver, na discussão doutrinal, 2009, deveriam ter chamado o padre Calderon para discutir. Sim. Não apenas o padre Glass, não apenas o padre Patrick de la Roque, mas o padre Calderon deveria ir. Esse sim, ele é o maior teólogo vivo, ele é o maior teólogo da fraternidade. Né? Só que ele teve o azar de nascer na América do Sul. Né? A gente não pode negar que eurocentrismo, infelizmente, existe. Né? Isso não nos entenda mal, né? Isso não é ausente, né? Isso não é ausente nos meios tradicionais, infelizmente, né? Ainda mais na França. Exato. Né? Tudo que vem fora da França não presta. Eles acham que tudo que acontece nas Américas é sempre e necessariamente uma replicação do que ocorre na Europa e, sobretudo, na França. Não é bem assim. Isso não é totalmente verdade. Pode ter algum fundo de verdade, mas não é nem de longe de ser totalmente verdade. Mas o padre Calderon deveria ter ido. Até onde eu saiba, ele não foi. Né? Se alguém tiver uma informação melhor, mas até onde eu saiba, ele não foi. Deveria ter ido. Né? Deveriam ter chamado ele. Aí eu não sei também se chamaram e por outros fatores ele não foi, não sei. Né? Mas até se sabe, ele não foi. O ponto é, falam que como se ele não é, hoje ele não é mais um total desconhecido, né? Quando falam assim, não, na Europa ninguém conhece o Calderon. Falso. É falso. Hoje já se conhece muito mais. Se fosse assim, 10, 15 anos atrás, aí sim, poder-se-ia dizer isso, mas hoje não. Hoje o padre Glass aproximou posições com ele, né? O padre Glass menciona ele nos seus artigos, no próprio La Porte Latine,
traduziram já livro dele para os Estados Unidos da América, sobre o mistério pascal. Então, assim, ele não é mais um ilustre desconhecido. Junto com o Padre Glass, né? Ele é, enfim, um dos maiores teólogos vivos, né? E dos maiores teólogos da fraternidade, obviamente. Mas ele é, assim, o mais alto nível que eu já vi. O Noguet fala que ele é o maior teólogo de todos os tempos, né? O maior tomista de todos os tempos, só abaixo de Santo Tomás. Eu não li todos os principais tomistas, então eu não posso fazer uma afirmação, né, desse calibre. Eu não posso eu mesmo fazer uma afirmação desse calibre. Mas se o mestre falou, leve em consideração, né? Eu levo em consideração. Que certamente é o maior teólogo vivo, que é o maior teólogo que eu, enfim, de tudo que eu já estudei, de tudo que a gente já viu, certamente, né? Até a gente vê o reconhecimento agora lá na Europa, né? Porque não tem como esconder o que ele produz é brilhante. Não tem como ignorar ele. Não tem. E veja, a fraternidade ela presa num cinquentismo teológico. Se você lê ele, você vai ver que ele combate isso veementemente, que não é assim, que ele acompanha. Ele e o Glass também vive assim acompanhando as maiores produções atuais, as comenta, inclusive recentemente agora nesse Courrier de Rome, eles lançaram o Glass fez uma série de artigos maravilhosos mostrando a história da doutrina da corredenção. Brilhante, e mostrando os problemas, né, os problemas atuais envolvendo isso. Os requisitos mínimos necessários são exigir que os membros da Fraternidade São Pio X adiram à nova fórmula da Professio Fidei de 1988, aquela que é favorável ao concílio. Dom Lefebvre se recusou. Consequentemente, não basta mais pedir-lhes que emitam a Professio Fidei de 1962. Por quê? A fé mudou? Foi anunciado um novo dogma? Né? Alguma sentença teologicamente certa? Não. Segundo ponto, muito importante. O novo texto da declaração doutrinária deve incluir um parágrafo no qual os signatários declarem explicitamente a sua aceitação dos ensinamentos do Concílio Vaticano II e do período pós-conciliar, conferindo essas afirmações doutrinais o grau de adesão que lhes é devido. Esse ponto aqui, né? E vamos ler o terceiro, né? Depois a gente vai comentar. Sim. Os membros da fraternidade, São Pio X, devem reconhecer não apenas a validade, mas também a legitimidade do rito da Santa Missa e dos sacramentos, de acordo com os livros litúrgicos promulgados após o Concílio Vaticano II. Essas são as exigências da Santa Sé há muito tempo, né? Mas em 2017 pelo cardeal Müller. Esse terceiro ponto aqui, meu Deus, Os dois pontos, olha só, todos os pontos têm problemas. A aceitação explícita dos ensinamentos do Concílio Vaticano II do período pós-conciliar, ou seja, inclui, né, a aceitação explícita do concílio do pós-concílio. Isso, tudo, né? Isso é Aí alguém pode alegar assim, mas olha só o que ele falou, você não entendeu, né? Conferido essas afirmações doutrinais, o grau de adesão que lhes é devido, tá vendo? Uhum. Isso é normal, o Concílio Vaticano II a gente vai aderir ele com um magistério não infalível, isso quer dizer que ele é falível, logo, o que for contrário à razão ou for contrário ao magistério não infalível, né, a gente pode suspender o juízo, desde que evite dissidência, desde que evite... Só com uma restrição mental e muito perigosa é que se pode ter esse tipo de posição. Até porque, veja, não existe consenso até hoje. Né? Essa análise tem dois problemas. Um problema de erro teológico, né? Sobretudo se alguém quer manter a posição tradicionalista. O problema de erro teológico é o seguinte, é achar que se pode haver um erro sério e grave doutrinal, né, em si, em algum ato do magistério autêntico da igreja, mesmo não infalível. Isso implica dizer que a igreja não é... Isso implica dizer que o Espírito Santo, enfim, o Espírito Santo não pode inspirar um erro sério e grave contra a fé num texto em si, magisterial. Não pode. Algo que é inspirado pelo Espírito Santo não pode conter um erro sério e grave contra a fé por si e em si. Mas então você está tratando o magistério de modo unívoco. Não. É quem pensa assim é que trata o magistério não infalível de modo unívoco e homogeneizado. Porque também existem graus de autoridade magisterial no próprio magistério não infalível. Vai desde uma locução papal, cujo grau de assistência do Espírito Santo é ínfima, mas ainda assim verdadeiro magistério, até uma encíclica de grande autoridade.
de grande autoridade, minimamente falível, né? Mas aí não, quando você tem assim, não, o Concílio Vaticano II, ele é um magistério não infalível, logo ele é falível. Veja, um magistério não infalível não pode conter senão erros, equívocos parciais, Isso, não um equívoco completo. completos. O Espírito Santo, veja, a verdade não admite graus. A verdade não admite graus, mas a falsidade e o erro admitem. Não Uhum. pode haver um equívoco completo num ato de magistério não infalível, apenas equívocos parciais, falhas, imprecisões, ambiguidades, dubiedades, né? Obscuridades. E, no máximo, erros prudenciais, graves que sejam, né? Ainda mais quando forem mais particulares ainda, né? Por exemplo, né, alegam, né, isso, o Hahnemann, por exemplo, de Leão XIII, ou a questão do juízo prudencial dado por Pio XI aos cristeiros, né? E claramente foi um erro prudencial, né? Mas não um erro doutrinal, per si, sério e grave, seja contra a razão ou contra a fé. Isso implicaria, veja, isso aí é uma coisa que beira o sacrílego, isso beira dizer que o Espírito Santo inspira uma coisa assim, inspira algo que pode contribuir em si mesmo para a perdição dos fiéis. Não. A diferença entre o magistério não infalível para o magistério infalível não é assim do totalmente falso, daquilo que pode ser totalmente falso para o que é absolutamente verdadeiro. Não. É aquilo que vai do menos perfeito para o mais perfeito, em vários graus. Então, aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que é divinamente assistido pelo Espírito Santo, ainda que em grau ínfimo, não pode conter um erro completo em si. Por isso que, enfim, é preciso primeiro ver de maneira antecedente e notória qual é a autoridade magisterial do concílio. Quando se admite que o Concílio Vaticano II é um magistério não infalível e que pode se botar em discussão, admite-se também, então, que se bote em discussão um magistério anterior ao Concílio Vaticano II, que também não é infalível, muitas vezes. Grande parte das encíclicas que condenam os erros modernos são magistério não infalível, Isso, ainda assim de enorme autoridade. O católico não pode botar em dúvida. O católico deve um assentimento muitíssimo dócil, anuência muitíssimo dócil. Porque se eles são falíveis, passíveis de falha, é no máximo minimamente. E não quer dizer que haja falhas. Eles são inerrantes. Não contém erro de fato. Então, você acaba por cortar o próprio galho no qual você está sentado. Então, esse é o problema do tradicionalismo crítico. O outro ponto é o seguinte, de você cortar o próprio galho, de você estar numa aporia, de cortar o próprio galho no qual você está sentado. É claro que só se pode aceitar esse ponto 2 e se manter tradicionalista com uma restrição mental muitíssimo perigosa. isso. Muitíssimo perigosa. Porque até hoje não se tem consenso entre quais são os graus de adesão específico de cada documento do concílio. Cada um vai falar uma coisa. Não há consenso sobre isso. Então, veja, meio que cada um apresenta uma reserva privada. Tá, mas não há consenso sobre isso. O que há consenso só é que se deve, então, adesão ao grau de adesão que lhes é devido. Tá, mas qual é esse grau? Em cada documento específico. Cada um tem a sua versão. E nunca se chega num consenso. E o ponto 3, né? Esse ponto é o mais problemático. Se exige que se aceite a legitimidade do rito da missa nova e dos demais sacramentos, tudo que Dom Lefebvre falou, que Dom Maia falou, que todos os teólogos da fraternidade falou, que o padre Calmel falou, que todas as grandes produções teológicas são todas heréticas, ou pelo menos contra a doutrina católica. Porque Exato. veja, a igreja não pode promulgar, e aí, claro, um tradicionalista que aceite isso, já perdeu. Ou ele vai cair numa contradição crassa de imediato, ou ele vai cair numa aporia que ele não vai conseguir resolver sem perder a consistência. E com isso, por favor, nós não... Veja, esse é um assunto público de relevância pública e é um assunto que é de interesse grave para todo mundo, para o comum dos fiéis. Nós não estamos querendo desmerecer, falar nada contra ninguém, desmerecer o trabalho de ninguém, desmerecer a pessoa de ninguém, desmerecer o serviço de ninguém. Nós não estamos querendo destruir nada. Mas isso é um assunto de relevância pública e é um assunto que toca ao comum dos fiéis, ao esclarecimento devido que ele deve ter diante desses pontos que são de máxima importância para o espírito cristão, para a vida cristã. Né? Isso não são filigranas teológicas, né? Não, isso são assuntos de máxima importância que devem ser postos, que devem ser debruçados. Então, veja, se aceita que os ritos reformados são legítimos, contrariando todas as produções da tradição, contrariando tudo que o Dom Lefebvre falou, Dom Lefebvre falou que a missa nova era a missa bastarda. Missa bastarda é o quê? É ilegítima. Ao se aceitar isso, ou se cria uma contradição assim absurda, que atenta até contra a indefectibilidade da igreja, esse absurdo de dizer assim, não, a missa nova ela é legalmente ilegítima, ela é legal e válida.
mas ela é ilegítima no seu conteúdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí beira a blasfêmia. Isso é um absurdo. A igreja não pode nos dar, ela não pode promulgar legalmente um rito que é ilegítimo no seu conteúdo, que causa dano para a fé, que conduz ao pecado per si. Isso. Ela não pode, então, promulgar legalmente um rito que é intrinsecamente mal. Não pode. Não pode. Isso, veja, isso vai contra a indefectibilidade da igreja. Né? A igreja como mãe não pode dar veneno para os seus filhos. Não pode dar veneno para os seus filhos. Algo não pode ser legal na sua promulgação e ilegítimo no seu conteúdo. Porque no caso da liturgia faz parte do quê? Da infalibilidade indireta. Uma lei litúrgica universal, se a missa nova é legítima, é porque ela é uma lei litúrgica universal. Uma lei litúrgica universal, embora ela possa não ser a melhor das leis, mas ela não pode conter nela mesma, nenhum tipo de erro contra a fé ou contra a moral. Nenhum, Isso. absolutamente nenhum. Ela pode até não ser a melhor expressão, mas ela não pode conter. E aí então, a gente percebe rapidinho, não existe esse absurdo de uma missa legalmente ilegítima. Isso é uma contradição crassa de termos. Ou então, né, para não cair nessa contradição, né, mas ainda querendo manter a posição tradicionalista, né, perde-se a consistência. Porque da feita que você admite a legitimidade do rito da missa nova e dos demais sacramentos, dos demais ritos sacramentais, você não pode imputar neles um mal intrínseco. No máximo, um mal extrínseco. Isso. O que isso quer dizer concretamente? A missa nova não tem problema nenhum em si. O problema dela é apenas em relação ao contexto de sua promulgação. O contexto é o elemento secundário da moralidade. Né? Ele é o mais variável que tem. Ele, claro, é um elemento que qualifica, né? Um ato moral, que qualifica a moralidade de um ato. Mas o contexto, a conjuntura, né? Ou seja, quando, onde, por quem, como, ele é o elemento mais variável da moralidade, é o elemento secundário. O elemento primário é o objeto e a intenção, a finalidade, né? Bem, se a missa nova é uma missa legítima, ao contrário do que todas as produções, as grandes produções teológicas tradicionais falavam, ao contrário do que os grandes baluartes da tradição falavam e constatavam, com base no documento do cardeal Ottaviani Batti, que é o documento inaugural, né, para a posição da tradição nessa circunstância, né? Se ela então é um rito legítimo, se ela não pode conter nenhum mal intrínseco, só um mal extrínseco. Então o problema dela não pode estar no seu objeto, né? Formal, não pode estar no seu objeto, nem na sua finalidade, nem na sua intenção. Se é uma coisa legitimamente promulgada, não pode ter uma intenção contrária ao bem comum, né? Uma lei litúrgica universal, que é objeto de infalibilidade indireta, né? Ou negativa, não pode conter, então, uma intenção nociva ao bem comum, uma finalidade nociva para o bem comum da igreja. Ou seja, o problema dela só pode ser intrínseco. Intrínseco o quê? Em relação... Vai ser um problema, então, relacional. Em relação ao que era feito anteriormente, ou seja, em relação à missa nova, e em relação ao contexto das heresias presentes, das influências, melhor, das tendências heréticas presentes no determinado contexto. Ou seja, a reserva que se pode ter em relação à missa nova, basicamente, o problema dela não estaria nela mesma. O problema dela estaria basicamente num problema cronológico de que a missa tridentina veio antes, e num problema assim, num problema relacionado ao que estava sendo feito no contexto da sua promulgação, no que estava sendo pregado, nas influências do contexto da sua promulgação. Ora, se é assim, não se justifica uma adesão exclusiva e incondicional à missa tridentina. Não se justifica a rejeição da missa nova por princípio. Você não pode rejeitar uma lei litúrgica universal por princípio. Você só pode rejeitar ela contextualmente, né? Ou por razão de carisma, como uma opção preferencial por um rito melhor, né? E ainda assim, só com a aprovação da Santa Sé, né? Ou por apego pessoal, que é a coisa mais fraca que você pode ter, né? Que não é digno... veja, um apego pessoal, ele não é digno de direito nenhum para esse tipo de coisa. Ele é digno, no máximo, o quê? De uma indulgência, de um indulto, né? Um apego pessoal, você não pode exigir um apego pessoal.
sobretudo nesses temas. Você só pode, no máximo, pedir, na verdade, suplicar, né? Indulto é uma coisa facultativa. Pode dar ou pode não dar, certo? É um ato de misericórdia, não é um ato de justiça. Então, veja, se o problema dela, da missa nova, é meramente contextual ou conjuntural, ou circunstâncias conjunturais, sendo ela um rito legitimamente promulgado pela Igreja, uma lei litúrgica universal, que não pode ser, então, intrinsecamente má no seu objeto nem na sua finalidade, só pode ser, então, nociva em razão do contexto, né, das circunstâncias concretas da sua promulgação. Para da feita que passar essas circunstâncias, ela pode ser celebrada. E se a circunstância mudar, ela pode ser celebrada, né? Ou no máximo, sei lá, faz algumas reformas bem pontuais, né? Assim, marginais aqui nela e tal, e muda o contexto, então pode ser celebrado. Não se justifica, então, a guarda incondicional e exclusiva do rito romano, do rito tradicional, desse rito antigo e venerável, né? Por princípio. Não se justifica. Se a missa nova é um rito legítimo, não se justifica guardar a missa tridentina de maneira exclusiva e incondicional, né, por princípio, sem que isso incorra numa incoerência ou numa indocilidade para com a autoridade eclesiástica. Só se justifica, no máximo, e se tanto, guardar, então, por uma razão de carisma, como um rito próprio, como uma opção preferencial. Ora, uma opção preferencial não é um princípio, ela no máximo é o quê? Um conselho de perfeição. Ela não pode ser exigida como patrimônio comum da igreja. Ela não pode ser exigida para todo mundo, ela pode no máximo ser recomendada para alguns. Ou no máximo ser recomendada para todo mundo, mas como um conselho de perfeição, não como uma necessidade. Isso. Né? Você não pode exigir de maneira estrita que a pessoa adira ao mais perfeito sempre. Você não pode. Ou seja, vira uma adesão a uma coisa que é meramente um rito mais perfeito e a missa nova vira um rito menos bom. E apenas por circunstâncias conjunturais pode se tornar nocivo. Mas se é assim, então, a posição modernista do Dom Rifão está certa. Essa é a posição correta e coerente. Não é a posição da fraternidade, não é a posição dos demais grupos tradicionalistas. Entendeu? Você não pode rechaçar categoricamente um rito legítimo, nem a nível pessoal. Seria mau espírito. No mínimo, um enorme mau espírito. Ainda mais por apego pessoal. Aí seria capricho. Ai, mas eu amo a missa tridentina, só quero celebrar ela, eu amo. Tá, mas tudo bem, mas assim, você tem que pautar o seu amor naquilo que você reconhece como a autoridade eclesiástica está promulgando. Se a autoridade eclesiástica, se você reconhece que isso é um rito, uma lei litúrgica universal da autoridade eclesiástica vigente, você não pode, por princípio, ou de modo assim reiterado, recusar a princípio, né, recusar a priori a celebrá-la, né? A não ser que você faça um bumba meu boi, um maquiavelismo e tal, ou a não ser que você apele para o direito particular. Mas direito particular guarda o quê? Um carisma, uma especificidade, não um princípio. O princípio é para todo mundo. O princípio é para todo mundo. Não é só para um grupo, para alguns grupos. Foi esse ponto definitivo que me convenceu de vez que a tese do Calderon é correta. Só a tese do Calderon justifica a posição da tradição. Somente ela. Somente ela. Justifica com coerência e consistência. E é justamente quando toca nesse ponto. Porque não tem saída. Ou se cai numa contradição. Se você quer se manter tradicionalista aceitando esses termos aqui, que é o que a Santa Sé exige para todo mundo, ou você faz uma restrição mental muitíssimo perigosa, né? E, sobretudo, no terceiro ponto, você cai em aporias insolúveis. Você cai numa aporia insolúvel ou de imediato, com uma definição que é uma contradição em termos, né? Um oxímoro. Não é nem oxímoro, é um oxímoro, né? Ou você cai numa aporia para preservar a coerência, você perde a consistência da posição. E se você quer manter a consistência, você vai perder a coerência. Puxa vida, com isso, veja só, qualquer pessoa de boa fé que esteja nos ouvindo, que esteja nos vendo, perceba que nós estamos tratando de um ponto objetivo e que isso é de extrema relevância e que isso não quer dizer, não se traduz em indocilidade, não se traduz em querer falar, enfim, em ataques pessoais, nada, isso é um ponto maximamente relevante, é um ponto que, assim,
a gente não pode negar o que a gente conhece, entendeu? A gente não se pode negar o que você tem ciência, né? E isso é um ponto capital. Veja, para eu buscar fundamentar a posição que a gente adere, a posição da tradição, eu tenho que me debruçar nessas questões. A gente não pode viver tranquilo na indefinição. A gente não pode perder a repugnância à contradição. Isso quem faz isso são os modernistas, eles que querem exigir isso da gente. Eu não posso continuar fazendo tudo que eu estou fazendo habitualmente, né, levando com a barriga essa questão. Negar a verdade conhecida é um pecado contra o Espírito Santo. Eu não posso, numa questão de máxima importância dessa, eu não posso fingir que essas aporias não existem. E que elas óbvio que elas me concernem enquanto simples fiéis, enquanto simples fiel. Claro que ela me concerne. Como é que eu vou justificar a adesão do que eu faço, do que eu adiro, do que eu prego, do que eu... Né, como é que eu vou justificar para os meus amigos, para as pessoas que eu tenho contato, para as pessoas que eu quero bem, do meu convívio, que eu quero levar para a tradição? Como é que eu posso justificar isso? Né? Não se pode levar com a barriga essa questão, não se pode ficar, enfim. Então, veja, esse tipo de posição, claro que são suicídios da tradição. Claro que isso vai tornar a tradição uma posição sempre incoerente e esotérica, né? Esotérica, onde não se pode falar mais em público, mas é claro que isso iria exigir o suicídio da fraternidade. E a Santa Sé exige isso para todo mundo. E aí, pode-se depender exclusivamente pode-se ordenar, pode-se depender da ordenação de padres. Veja, o cardeal Miller faz um ótimo serviço ordenando padres no rito tradicional de vários institutos, graças a Deus. Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, por favor, não me entendam mal, não estou... Mas depender exclusivamente de quem exige uma posição dessa, depender exclusivamente para ter os seus padres ordenados, né? Para ter, enfim, os fiéis crismados, é necessário, então, assinar um termo desse, ainda que da boca para fora, com restrição, com diversos graus de restrição mental, né? Que às vezes não fica muito claro se é estrito ou se é lato, né? Isso é perigoso. E aí? É claro que as sagrações são necessárias. Depender única e exclusivamente, entendeu? De que a ordenação dependa de bispos e cardeais que tenham essa posição e que exijam essa posição dos demais, né? Ao qual, assim, se faz vista grossa, se leva com a barriga, né? Nunca se define nada, nunca se manifesta nada, nunca se deixa dar uma resolução formal para nada. É claro que isso vai tirar a liberdade plena e estável para a tradição. É claro que um tipo de acordo, um tipo de requisito mínimo desse, é claro que isso tira, inevitavelmente, a liberdade plena para a tradição, a liberdade íntegra e plena para qualquer pessoa que não recusa dar crédito ao que vê e ao que conhece, ao que pode ser demonstrável, ao que pode ser mostrável. Agora, para quem tem uma concepção da liturgia da Borde, né, como são esses trados românticos que atacam veementemente a fraternidade, né, para quem acha que a liturgia é a política eclesiástica da Borde, né, ou seja, que a mera questão litúrgica e o resto é politicagem, a política eclesiástica, né, tem a primazia de importância, e a questão doutrinal é uma coisa que vai se resolvendo, assim, meio que intramuros e tal, no bumba meu boi aqui, né, no jogo de xadrez aqui, o negócio na informalidade. Não vai entender isso, né? Não vai entender isso. Isso sim, é uma espécie... Veja, o estádio, esse grupinho aí de pessoas que estão atacando a fraternidade, que se dizem tradicionais, né? Dizem tomar Dom Lefebvre como herói da fé. Eles não percebem isso, eles não conseguem responder isso. Claro que eles não vão conseguir responder isso, a não ser com sofisma e com distorção da realidade. Depois de dizer que a gente... Cara, ligaram para um amigo meu que tem o número do meu sócio para dizer que o que a gente está fazendo é botar a imagem distorcida da realidade e parcial. Puxa vida, só o que essas benditas pessoas fizeram até agora é isso. É distorcer o que a gente está falando, é dar informação parcial, é distorcer o que a fraternidade está falando, é distorcer as declarações da fraternidade, é inventar rumores ridículos, sem fundamento. Só o que esse pessoal fez até agora foi isso.
É a gente que está botando informação parcial distorcida. Puxa vida, lê os documentos, está lá acessível, né? Então, veja, depender exclusivamente de... Veja, o bicho mais honesto que nós temos, né, que não é da fraternidade, mais honesto, corajoso, valente, maravilhoso, ele ainda assim, embora seja maravilhoso, está cada vez mais tendo uma posição cada vez mais sólida, ele ainda assim celebra no rito novo, entende? Os motivos que ele faz, se ele faz isso com plena deliberação ou não, não me cabe julgar de maneira alguma. Eu amo esse bispo, não estou aqui, entendeu? Ele é uma pessoa honesta. Ele reconhece que tem problemas, né? Mas ele ainda celebra. E aí? A igreja, então, a tradição, que supõe o combate à reforma litúrgica, né? A defesa da tradição, do depósito da fé, que é carcomido pela reforma litúrgica e pelos erros do concílio. Ele tem que depender exclusivamente de cardeais birritualistas e de cardeais que exigem esse tipo de declaração. Se estão fazendo isso de boa ou má vontade, veja, isso aí não, é Deus que vai julgar, isso daí não cabe a gente julgar. Podem ser pessoas muito sinceras, que querem fazer aquilo que eles sinceramente pensam que é o que a igreja demanda deles. A gente não está entrando nesse mérito. Mas, assim, depender única e exclusivamente a ordenação dos padres e a transmissão do depósito da fé dessas condições, é claro que, veja, se alguém insurgir de maneira pública, formal, categórica, explícita, né, sob o sol de meio-dia, sem minhas palavras, sem linguagem cifrada, sem assim, sem uma espécie de esoterismo, né, de uma pseudo-disciplina do arcano indefinida, se alguém tiver uma posição institucional sobre isso, de modo claro, é claro que esses cardeais podem, ao sério risco, pelo menos deles não quererem mais ordenar padres que tomem essa posição, ou congregações que tomem essa posição. Mas isso é claro. Então é claro que há uma restrição de liberdade para se opor aos erros, e isso é necessário. Isso é necessário, inclusive, isso é um dos requisitos que o próprio Monsenhor o Irapuru, o nome daquele Monsenhor, ele inclusive defende o concílio, mas e está errado, né, por isso, mas Iraburu, algo assim, ele fala, os requisitos para a transmissão na verdade, né, inclui empregar a verdade íntegra e condenar os erros e condenar os fautores dos erros. Esses são os requisitos, né, para se pregar a verdade católica íntegra, né? E é claro que numa condição dessas não se pode, a não ser que se abra margem para maquiavelismos, ou então para restrição mental em restrição mental, e aí a tradição vira uma posição meio esotérica, vira uma questão particular, uma posição particular, que varia de pessoa para pessoa, que varia de grupo para grupo, né? Mas não é para ser assim, nós temos que manter a coerência, a consistência e a veracidade da posição, né? E engajar instituições, pelo menos nos aspectos básicos. É claro que a resolução de coisas mais complexas, é claro que isso é matéria de especulação, de produção teológica, matéria de debate, tudo bem, mas as posições doutrinais gerais tem que se manter por todo mundo, tem que se assegurar, tem que manter uma garantia estável para todo mundo. Se alguém prestar atenção, acompanhar o que eu estou falando, as explicações com justeza, com sinceridade, com honestidade, com veracidade, e a pessoa que tiver com isenção de ânimo, de bom espírito, com objetividade, com boa vontade, e insistir que a gente está querendo desmerecer padres e congregações, todo e qualquer padre, toda e qualquer congregação fora da fraternidade, se alguém insistir nisso, só pode ser por malícia. Se alguém insistir que a gente está querendo dizer que fora da fraternidade não há igreja, fora da fraternidade não há salvação, né? A gente nunca falou isso. Se Deus quiser, nunca vai falar isso. Essa parte aí eles vão cortar, eles vão ignorar. Só pode ser por malícia. Qualquer pessoa que não esteja envolto de malícia e que compreender o que a gente está falando aqui, que acompanhar com atenção, com isenção de ânimos, leigos ou padres. Nós não estamos atacando ninguém, nós estamos expondo um fato e uma reflexão de relevância pública. Se tem algum furo, que aponte onde, mas veja, isso aqui não é fruto de conclusão leviana, isso aqui é coisas que eu busco me dedicar, eu busquei me dedicar, assim, nos últimos
nas últimas meia década, e de um assunto que eu já estudo há mais de 10 anos. Mas o acompanhamento desses pontos, né, isso foi em 2017, né? Assim, de modo concentrado e tal, lendo todos os debates, todos os principais debates possíveis, todas as principais intervenções possíveis, analisando todas as principais teses do tradicionalismo. É leviano dizer isso, que a gente está querendo fazer isso por clubismo, para querer desmerecer todo e qualquer grupo, mesmo que esteja regularizado, desmerecer todo e qualquer padre. Não é isso, é uma questão capital que a gente não pode se furtar de abarcar. É preciso transcender o incômodo que isso pode causar para alguns. Não deveria causar, deveria causar libertação, por reconhecer uma verdade. Mas eu entendo que pode, em certas circunstâncias, pode causar incômodo para alguns. Mas não deveria, assim, a pessoa deveria transcender esse incômodo e não ficar numa mentalidade de clubismo ou de torcida, de achar que a gente está simplesmente torcendo contra pessoas ou grupos. Não. Estamos pensando na tradição da igreja, na defesa da doutrina, na verdade salvífica. E para ser tal, deve ser, então, o depósito da fé deve ser integralmente defendido, e não consiste somente nos sacramentos, na liturgia tradicional. Ele exige, em paridade axiológica, em paridade de importância, de dignidade, exige a defesa íntegra da doutrina, combate, rechaço público, ostensivo, suficiente aos principais erros que atualmente a ameaçam, e os fautores, as causas desses erros, ainda que seja as próprias autoridades, no desvirtuamento do seu poder. Isso deve ser uma coisa assim, garantida estavelmente, e não de maneira instável. Ah, mas olha só, olha a situação que eu tô. Imagina, eu sou um frei religioso, eu sou um padre, eu faço o que eu posso, né? Eu não posso falar tão abertamente assim, mas quando dá, eu falo, tudo bem, você faz o que dá. A gente não está dizendo que o que o senhor está fazendo é uma porcaria, a gente não está dizendo. Agora o senhor há de reconhecer que isso é uma circunstância, o que o senhor não pode é atacar, né? O que não se pode é atacar quem busca manter a garantia estável, que inclusive vai beneficiar não só a própria instituição, mas toda a igreja. Toda a igreja, direto ou indiretamente. Ninguém aqui está dizendo que é para destruir, que é para esculachar, que é para rechaçar, que é para, né, outros grupos, outras iniciativas tradicionais que estão numa situação mais instável. Ninguém está dizendo isso. E falar isso também não quer dizer indocilidade, por favor. Ninguém está dizendo isso, ninguém está dizendo que é para desprezar, para ter um desprezo completo, não. Agora, há de se reconhecer que isso é uma situação precária e que tem seus problemas. E que se deve buscar fazer o máximo possível que dá. Mas não se deve atacar quem está buscando manter a coerência e a consistência. Exato. E a veracidade, que é a fraternidade sacerdotal São Pio X. E que isso vai ser benéfico para todo mundo, não só para ela. Né? Então, esse é o ponto. E só um ponto aqui para finalizar, para até tocar o primeiro ponto ali que a gente pouco comentou, ali também tem uma manobra, né, implícita ali, que eles primeiro colocaram para a fraternidade assumir o Professio Fidei 62. Aí eles fizeram um novo Professio Fidei em 88. Aí eles anexaram todos os documentos do Concílio Vaticano II ali, para que você aceitasse aquela fórmula, já para acolitar tudo, pegar tudo, né? Assumir tudo como se fosse todos os documentos válidos, aceitos, legítimos e tudo mais, com todos os outros pontos. Então, eles fazem uma estrategicamente... E aí a posição da tradição vira o quê? Vira uma mera opinião teológica. E a mesma coisa que a gente busca, que é coerência, a gente levar em consideração todas os pontos já proscritos anteriormente, né, que a gente leva em consideração. O ponto principal, o fundamental é esse, né? A igreja ela tem uma história, a igreja tem uma doutrina, a igreja tem todo esse tesouro, né, que a gente não pode descartar, a gente não pode deixar de lado. A mesma coisa eles querem fazer no Concílio Vaticano II. Por que eles não querem deixar um ponto, eles não querem deixar um documento de fora? Eles fazem esse Professio Fidei para isso.
Pois é, e veja, e tem outro erro que é o erro de fato, que é o seguinte: ah, não, mas a gente vai aceitar o magistério do concílio, mas assim, como um magistério não infalível, né? Ou seja, pode haver erro. Além Uhum. desse problema, desse erro teológico, desse erro, né, teológico sobre a natureza do magistério eclesiástico autêntico que eu falei, alhures, existe um erro de juízo de fato, que foi expresso inclusive na própria carta do padre Pagliarani. A Santa Sé não entende assim. A Santa Sé não admite que se coloque erros nos textos Isso, do concílio. Né? Não importa o tipo de acordo que se faça com ela, por mais ambíguo que seja, ela não entende isso. Ela não entende ela não admite que se aponte, que se reconheça, melhor dizendo, que se reconheça erros doutrinais nos próprios textos do concílio, somente ambiguidades. Entende? Ambiguidades que devem ser interpretadas à luz da tradição. Inclusive, tem um ponto engraçado, veja, a gente vai ter que fazer um outro vídeo para explicar as demais coisas que a gente pretendeu falar aqui, mas eu vou sim. só dar uma prévia aqui num ponto, né, curioso. Porque, olha aí, tem um livro lá do Catecismo da Crise, do padre Gaudron, ele fala que tem pontos do concílio que devem ser interpretados à luz da tradição. Tá vendo? Hermenêutica era continuidade, sabe o que é isso? É, Continuidade. isso. Ratzingeriano, olha aí. Fraternidade. Fraternidade está aderindo à postura do Ratzinger, à posição do Ratzinger. Não, meu caro. Não, isso é abaixo da crítica. Isso é abaixo da crítica. Não. Isso é tolo falar isso. É tolo. É leviano falar isso. É raso falar isso. Dom Lefebvre já falava que tem pontos obscuros e ambíguos do concílio. Ele falava, nós aceitamos do concílio Vaticano II aquilo que é compatível com a tradição católica. Isso. Nós interpretamos à luz da tradição aqueles pontos ambíguos e obscuros do concílio. Nós rejeitamos aquelas inovações do concílio, aqueles pontos do concílio, né, que estão incompatíveis, que estão em incompatibilidade com a tradição católica. Isso. Ele não era hermenêutica da continuidade por isso, porque a hermenêutica da continuidade do Bento XVI barra Ratzinger não é meramente isso. Isso. Não é Exatamente. meramente, não é meramente sugerir a interpretação dos textos conciliares ambíguos à luz da tradição católica. Isso é uma visão, Isso é absurdo, cara. isso é uma visão muitíssimo superficial. É não saber do que você está falando. É, Entendeu? E eu falo assim, veja, como eu falei, a pessoa pode falar isso com toda boa vontade, mas não sabe o que está falando. Está falando assim, uma análise totalmente superficial, rasa, precária. Né? Querido, seguinte, olha só. A hermenêutica da continuidade do Bento XVI, primeiro, o problema dela é um problema de reducionismo metodológico, de reducionismo mesmo na própria consideração dos textos conciliares. Ela reduz todos os problemas do concílio a uma questão de interpretação, isso. a uma questão de ambiguidade passível de uma melhor interpretação. Esse é o primeiro problema dela. Ela diz Bem elástica, né? ela diz que todos os pontos problemáticos do concílio não são matéria de erro, e sim de meras ambiguidades que podem ser interpretadas, que devem ser interpretadas à luz, em continuidade, à luz da tradição viva. E esse segundo ponto é o pulo do gato. É o pulo do gato. Quando Ratzinger e a Nouvelle Théologie e o neomodernismo conciliar fala de tradição viva, ele não está falando a mesma coisa que Dom Lefebvre, que a tradição católica está falando. É nova Tradição língua. viva. É uma nova língua. Claro que é uma nova língua. É. Né? Nas próprias correspondências do Dom Lefebvre com Ratzinger se fala disso. Né? No próprio documento motu próprio, Ecclesia Dei Afflicta, fala que o Dom Lefebvre tinha uma noção contraditória e parcial de tradição. Então, não. Quando a hermenêutica da continuidade fala de interpretar os textos ambíguos à luz da tradição viva da igreja, não é a mesma coisa que Dom Lefebvre está falando, não é a mesma coisa que o padre Gaudron está falando, não é a mesma coisa que nenhum católico, nenhum fiel da tradição está falando. Porque o conceito de tradição viva dos neomodernistas da Nouvelle Théologie é uma tradição em definição. Veja, o Ratzinger, no livro dele lá, Os Princípios de Teologia Católica, né, ditado pela Herder, no espanhol, pelo menos, ele fala, né, que a Gaudium et Spes ela é uma espécie de antissílabos, né?
Isso. Na discussão não foi reconhecida que foi uma espécie de antissílabos, né? Porque ainda era Claro. algo em definição. Era uma É, aula, a tradição em definição. O que o modernista mais quer é analisar o conceito à luz da tradição da igreja. Mas não à luz da tradição do conceito católico de tradição, mas à luz da tradição do conceito modernista de tradição. exato. Isso é o que o modernista mais quer. Por isso que, justamente, Por se isso você não... que, por isso que pega, por isso pega a doutrina social da igreja agora e vai dar, É. vai dar uma nova interpretação a todos os pontos, né? Então, não. A fraternidade não é ratzingeriana. O Dom Lefebvre não era ratzingeriano, as produções teológicas da fraternidade não eram ratzingerianas. E outra coisa, como eu falei, eu defendo as produções teológicas, a posição doutrinal, geral. Eu tô por isso, eu tô para defender isso. O que importa é a doutrina, fundamentalmente. Eu não estou aqui fazendo uma espécie de... Pelo amor, por favor, né? Eu não sou tiete de ninguém, entendeu? Eu não estou dizendo que... eu não estou dizendo que em certas instituições, né, inclusive em certos meios da fraternidade, não possam haver problemas contingentes, não tenham problemas aqui e ali. Todo lugar onde tem pecado original, meu filho, tem problemas, entendeu? Exato. Então aqui não é uma defesa de uma espécie de canonização de todos os seus membros, né, de todas as suas missões. Não é isso. O ponto aqui é a doutrina, que é verdadeira não é porque a fraternidade defende. A fraternidade defende porque é uma doutrina verdadeira, a doutrina católica. É a posição, é a declaração de 1974, né? Quer saber quem é católico, quem é fiel à tradição e quem não é, nesses tempos calamitosos? Lê a declaração de 1974, Dom Isso. Lefebvre. Quem adere a ela integralmente é fiel. Quem adere com reservas não é. Pronto. Acabou. É isso. Tá? E ninguém tá jogando a consciência aqui. Tá falando de objetivamente. Materialmente, objetivamente. É isso. Isso. Tá? Aí depois, o pior é o seguinte, a gente não vai dar para entrar nisso nesse episódio aqui, Esse nessa vídeo. gravação, mas assim, a fraternidade fez outro texto também, outro artigo falando sobre a ordem e sobre a jurisdição, fazendo a devida distinção, etc, né? Entre a transmissão do poder de ordem e a transmissão do poder de jurisdição. Teve um outro vídeo no Ávila que veio uma pessoa, um continuista, comentou lá, de que botou um texto em latim, dizendo que a instituição, né, do episcopado cabe somente ao sumo pontífice, exclusivamente ao sumo pontífice. E usou o termo instituere. Pois é, meu filho, isso aí, instituere, implica em atribuir jurisdição. A fraternidade não está atribuindo jurisdição. Não está. Ela está transmitindo apenas o poder de ordem, não de jurisdição. Certo? Isso não é um ato cismático. Transmitir o poder de ordem é de direito eclesiástico exclusivo do Papa. O direito eclesiástico ele se suspende em estado de grave necessidade. Sim. Esse direito eclesiástico, essa lei eclesiástica, ela deixa de vincular num grave estado de necessidade geral em que seja necessário novas sagrações. Sim. A atribuição de jurisdição, aí sim, é de direito divino, exclusivo do Papa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode atribuir. Eles falam assim, esse estado de necessidade dura até hoje. Sim, Mas a crise dura até hoje, só se agravou. sim, exatamente como A é que a gente... hierarquia, grande parte da hierarquia está ajoelhada para o protestantismo, negaram a redenção de Nossa Senhora. Exato. Uma coisa definida constantemente, reiterada pelo magistério ordinário universal da igreja. Sabe? Declaração de Abu Dhabi. Só quem tá cego, assim, quem tem escama nos olhos. Mas o estado da fraternidade autorreferencial. Não existe suplência em matéria legislativa e judiciária. Direito canônico tabajara, isso daí. Teologia tabajara, isso daí. Porque suplência, toda e qualquer matéria canônica, suplência em toda e qualquer matéria judiciária é uma usurpação do poder papal. A mera existência de comissões canônicas, nesse sentido, já é uma usurpação do poder papal. Teologia tabajara. Isso já supõe uma visão liberal e modernista do poder que influiu no novo Código de Direito Canônico, que faz uma separação estrita e essencial de poderes. Mas isso não corresponde à concepção católica, isso não corresponde ao direito canônico tradicional, porque o poder é uno e indivisível. E essa visão unívoca do estado de suplência, da jurisdição de suplência, está errada. Primeiro que... E outra coisa, esses trados românticos, eles não percebem o seguinte: o que eles já falaram sobre as comissões canônicas já foi refutado já há muito tempo. Inclusive, essa foi a única polêmica que o Fedeli se meteu, né? A única. Todas as outras polêmicas, ele tinha razão de ser,
ele estava, pelo menos no conjunto da obra, ele estava certo. No conjunto da obra, ele estava certo. Pode ter cometido um excesso aqui e ali, mas nessa foi a única que ele errou enormemente. Agora ele ter ficado calado. Ele falou, assim, besteira do início ao fim. Infelizmente, salvo a devida deferência. Salvo a devida deferência. O Fedeli é uma pessoa, ele é um grande apóstolo, é de fato uma referência intelectual para mim. Não me considero discípulo dele, né? Não me considero, até porque eu nem o conheci pessoalmente, mas é uma referência para mim, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser obrigado a aderir todo qualquer juízo, né, particular dele e toda qualquer opinião dele, que às vezes era só a opinião dele, não era doutrina católica, né? Era só a opinião dele, né? E nesse ponto, nessa polêmica, infelizmente, ele errou do início ao fim. A guisa de conclusão, esse pessoal que é contra, né, as comissões canônicas da fraternidade, que inclusive não fazem coisa julgada, não usurpam o direito divino da rota romana, até porque o julgamento das sentenças de terceira instância, né, sentença rotal de terceira instância, é de direito eclesiástico, não é de direito divino. O que é de direito divino exclusivo é a atribuição de penas. Isso a fraternidade nunca fez. Jamais. Você nunca vão ver a fraternidade emitir um decreto de excomunhão por aí, sobre alguém. Jamais. Isso é de direito exclusivo, divino, né, do Papa e dos bispos. Ordinários, residentes, territoriais. Esse pessoal que diz assim, não, mas a usurpação, não existe suplência em nenhum tipo de matéria judiciária ou legislativa. Por exemplo, erigir um seminário diocesano. Isso aí já é, entendeu? Uma usurpação da autoridade papal. Não existe suplência. É mesmo? Meu caro trade romântico, pessoas que eu quero bem. As pessoas que estão fazendo isso, eu quero bem. Eu não posso admitir nem concordar, nem admirar com essas imposturas recentes de maneira alguma. Não posso de maneira alguma, hipótese alguma. Mas eu quero bem essas pessoas. É por isso que, né, por querer bem para elas e por reconhecer que elas já fizeram muito bem, fizeram bem no passado, levaram a missa para tudo que é canto. Eu sei que pulsa no coração dessas pessoas que a missa seja multiplicada em vários locais. A alegria do coração deles é isso. É verdade. Eu reconheço isso. Não que eles precisem do meu reconhecimento, mas por questão de justiça eu reconheço isso. Mas nesse ponto eles estão completamente errados, injustos, e isso é fruto de má formação e petulância, infelizmente. E petulância, infelizmente. Também não vou insistir muito nisso também, porque isso já está muito respondido, né? Se for ficar nesse disco furado, desse refrão de disco furado, não se deve insistir nisso, né? Mas o ponto é o seguinte: se erigir seminários, se as comissões canônicas da fraternidade, que são ad casus, se a mera existência delas já é uma usurpação, já é um ato cismático, já é uma usurpação do poder papal, judiciário, se erigir seminários sem aprovação diocesana e pontifícia já é, por si só, uma usurpação do poder papal ou do poder diocesano, já é um ato cismático, porque está usurpando o poder judiciário, legislativo, não está se atendo ao poder estritamente executivo, né, e está criando, então, um estado permanente de necessidade, etc., um estado habitual de jurisdição, e vocês consideram o Dom Lefebvre herói da fé, não é verdade? Vocês consideram ele heróis da fé. Ele e Dom Maia são heróis da fé. Sim. É assim mesmo? Pois saiba, depois de Econe, todos, ou pelo menos 4 deles, eu não tenho certeza se o St. Thomas Aquinas Seminary, que foi fundado em 1933, ele foi erigido com aprovação diocesana. Parece-me que não. Mas todos os outros, com certeza. Lareja, erigido por Dom Lefebvre, 1980. Seminário do Sagrado Coração de Jesus, em Zeithofen, na Alemanha, da Fraternidade, erigido em 78 por Dom Lefebvre. Seminário de Flavigny, erigido em 86 por Dom Lefebvre. Seminário da Austrália, né, erigido por Dom Lefebvre, né? Da Austrália há uma dúvida, mas esses 3, com toda certeza. E claro, né, o seminário de Flavigny, Lareja, Zeithofen, né? Pelo menos esses 3 seminários, pelo menos, todos erigidos por Dom Lefebvre em vida, sem aprovação pontifícia, sem aprovação diocesana. E aí, foi um ato cismático ou não? Pode um herói da fé fazer 3 cismas e os frutos estão até hoje? Os frutos desse ato estão até hoje. Não é uma opinião particular de Dom Lefebvre, um juízo prudencial contingente. Não.
É um ato querer, Egeu. As comissões canônicas, por si só, a mera existência de uma comissão canônica ad casum, que não faz coisa julgada, no processo civil, penal e canônico, né? Existe a coisa julgada material e formal. As decisões, as sentenças delas são verdadeiras, mas não fazem coisa julgada. Vão ter de ser confirmadas pela rota romana quando a crise passar. As comissões canônicas são atos cismáticos? Pois bem, quem idealizou elas foi quem? Dom Lefebvre. Dom Lefebvre idealizou elas na carta de 15 de janeiro de 91, que ele mandou para o padre Schmidberger, 2 meses e meio antes de morrer. Ele mandou essa carta. Veja só o que ele falou. Isso está nas ordenanças da fraternidade, o livro que é usado justamente, né, para essa questão da auto-organização do apostolado pelo bem das almas, não visando o interesse próprio. Não é um estado de necessidade autorreferencial. É claro que claro que se leva em consideração sempre o bem das almas, dos fiéis. E o estado de necessidade não cessa, né, com outros fiéis ensinando doutrina. Isso é muito bom, é necessário, né? É o que a gente está fazendo aqui, de certo modo, dando boa doutrina, transmitindo boa doutrina, né? Difundindo boa doutrina, graças a Deus. Mas por si só, isso não sana o estado de necessidade. Né? E André, nem aquela comparação esdrúxula, por exemplo, fazer assim, é o estado de necessidade de batismo. Aí precisou, não tem um sacerdote, batizou. Mas o batismo, tu dá ali e acabou o estado de necessidade. Isso não se compara com o que vivemos. Exato. E por isso que não se reduz aos sacramentos. Então, assim, um grupinho de fiéis não pode achar que é ele que vai suprir formalmente o estado de necessidade, tá? Basta os sacramentos, né? O resto, a doutrina, não. Não estou dizendo que é importante, senão, pelo amor de Deus, a gente não estaria fazendo, né? Eu sou a primeira pessoa a defender o direito e o dever do apostolado leigo, em sentido amplo, né? Isso é tradicional, não é fruto do Concílio Vaticano II, tá? A gente pode até tratar disso num vídeo posterior, mas o estado de necessidade da fé e dos sacramentos, a transmissão da doutrina, ela é suprida pela parte docente da igreja, por padres, por bispos. Mas vamos lá, as ordenanças da fraternidade é o documento que eles usam para justamente organizar essas questões, né? Dom Lefebvre fala nas ordenanças, isso é citado nas ordenanças, na carta que ele mandou para o padre Schmidberger. Na medida em que as autoridades atuais de Roma estão imbuídas de ecumenismo e modernismo, e que suas decisões e o novo direito são, como um todo, influenciados por esses falsos princípios, nós devemos instituir autoridades para prover por essas deficiências, autoridades unidas fielmente aos princípios da tradição católica e do direito católico. É a única forma de permanecer fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. O depósito da fé, transmitido por seus sucessores legítimos, que permaneceram fiéis até o Vaticano II. Olha aí quem idealizou as comissões. E aí? Esse herói da fé que vocês tomam como herói da fé idealizou um ato cismático? Por que vocês não aplicam isso para ele? Ele dirigiu pelo menos 3 seminários sem aprovação diocesana, sem aprovação pontifícia. E aí, foram 3 atos cismáticos antes das sagrações. Depois das sagrações, ele idealizou, ele convocou. Isso é uma convocação, ele convocou a instituição dessas comissões canônicas, que é a São Carlos Borromeu. Esse herói da fé idealizou um ato cismático? Puxa, que herói da fé é esse? É compatível ser um herói da fé e realizar 3 cismas públicos, né, cujos frutos e os efeitos se podem ver até hoje, e que idealizou uma série de outros atos cismáticos? Aí é complicado. Aí complica. Então, assim, um conselho, tá? Primeiro, o conselho é o seguinte: vamos estudar mais a doutrina católica. Adiram a posição católica. Esse é o primeiro conselho. Primeiro conselho do fundo do meu coração. Se o senhor me tem como amigo, como o senhor falou que tem, é um negócio engraçado, né? Eu quero bem ao senhor, eu quero bem a essas pessoas que estão fazendo isso, eu quero realmente bem. Mas assim, Márcio, tu chamaria tu uma pessoa como tua amiga, né? Imagina, eu te tomo como meu amigo. Eu saio falando por aí de ti, sem nem saber de nada a respeito, tanto na matéria quanto no que se deu, no que se passou. Tu cometeste um sacrilégio público, eu fico ensinando por aí que tu cometeste um sacrilégio público, depois acusando indiretamente. Eu fico dizendo que tu és uma contradição viva porque tu frequenta, né, uma missa regular e defende a posição geral de Dom Lefebvre da fraternidade, né, que seria isso uma grande contradição. E tu ficas acusando que todo e qualquer instituto regular
é traidor. Veja, são acusações graves. Né? Que bom que ele me trata como amigo, mas assim, imagina se ele me tratasse como meu inimigo. Porque nem com o inimigo a gente fala essas coisas. A gente não pode imputar a falsidade do inimigo, a gente tem que combater o inimigo com a verdade, não é verdade? A grande diferença, né, o grande ponto alto do católico, do cristão católico, é amar o inimigo, né? Exato. Mas ele me toma como amigo. Sim. Eu lhe falo como amigo isso, do fundo do meu coração, porque eu lhe quero bem. O Senhor levou já a missa em tudo que é canto, assim, eu reconheço isso. O Senhor, né, o seu coração transborda de amor por ver a missa multiplicada em vários locais do país, embora só a missa não basta para suprir o estado de necessidade. Tem que ter a doutrina tradicional contra os erros do concílio, e pregado por padres, né, ou por congregações. Eu sei e reconheço o bem que o Senhor fez e busca fazer, e eu não ignoro isso. Eu sei também que o outro ensinou vários padres a celebrar a missa. É claro que Nossa Senhora vai levar isso em consideração. Eu sei disso. Ele fala, então, como amigo. Não é assim que um amigo trata um outro amigo. Tá? A gente não pode imputar falsidade nem para o inimigo. Falsidade ainda mais dessa, de uma coisa tão grave como um sacrilégio, né? Exato. De uma coisa que nem assim concerne, fazer um juízo particular sobre uma coisa que nem lhe concerne. Sabe? Não faça isso, não. Não faça isso. De verdade, não faça isso. Não queira complicar sua vida por uma coisa que nem de longe e nem um mínimo grau lhe concerne. O que lhe concerne é o motivo objetivo do problema de dúvida positiva na crisma do rito novo. Tem o nosso artigo aí que a gente lançou e demonstrou isso daí, foi orientado indiretamente pelo Padre Glaise e pelo Frei Pierre Marie. Leia, pode ler, leia à vontade. Isso sim, é público. Isso sim, concerne ao público. Agora, como isso se deu, não lhe concerne, não lhe diz respeito. E não fique dizendo inverdades, assim, coisas muito graves. Isso não se faz nem com o inimigo e muito mais com alguém que se considera amigo. Até porque, não é isso que um amigo faz com o outro. Isso, até porque um ponto assim alto do católico, do cristão, que isso foi até uma doutrina deixada por Nosso Senhor, é amar o inimigo. Exato. Isso nos diferencia muito dos outros, né? E amar, sobretudo, sobrenaturalmente, né? Querer que ele se salve, querer que ele conheça a verdade. Mas ainda assim, eu não sou inimigo, a gente não tem... Mano, se a gente defende a doutrina católica, a tradição, a doutrina, não tem que atacar a fraternidade, não tem que atacar, isso está errado, vocês estão errados. Isso é fruto de má formação na doutrina católica. Má formação na doutrina católica. E no fim das contas, assim, vocês acabam sendo inevitavelmente cúmplices do modernismo e do liberalismo que vocês dizem combater. Vocês são cúmplices. Os argumentos são os mesmos. São os mesmos. Não é assim, não, de um lado tem os modernistas atacando a fraternidade e depois tem a gente. Não. Os argumentos que vocês usam são os mesmos que eles usam. Podem não ser todos os argumentos, mas são os mesmos. E são falsos. Então, exortação de um amigo que quer bem ao outro amigo. E eu quero realmente, adira a posição católica. Vá estudar a doutrina católica nesse ponto. Agora, se for continuar nesse disco furado aí, nesse disco furado, pelo menos sejam racionais, sejam coerentes. Assumam-se logo modernistas e liberais, ou melhor, não se assumam, tá? Mas se for para ficar nesse disco furado, assumam-se logo de vez adepto do modernismo e do liberalismo, entendeu? E apliquem, então, de maneira coerente as acusações, as imputações de cisma que vocês fazem a Dom Lefebvre. Porque foi ele que ou realizou isso em vida, que vocês julgam como atos cismáticos, que vocês imputam erroneamente como atos cismáticos, ou foi ele que idealizou isso em vida, obviamente. Tem essa coragem, né? Então, assim, não fique com essa aplicação contraditória e seletiva dos princípios que vocês aderem. Sejam coerentes. Assumam-se logo, então, modernistas e apliquem, então, essas imputações que vocês fazem para Dom Lefebvre. Porque é absolutamente contraditório tomar como herói da fé, que eu tomo, porque ele é, objetivamente ele é um herói da fé. Mas no caso de vocês, é absolutamente contraditório tomar ele como um herói da fé, sendo que ele fez tudo isso, e que ele idealizou. Isso não é fruto de uma invenção posterior da fraternidade. Essa narrativa é falsa, totalmente falsa. Foi ele que instituiu, foi ele que convocou, foi ele que idealizou isso. Então, assim, quem idealiza um ato de usurpação, suposta usurpação do poder papal, um ato cismático, não pode ser um herói da fé. Sejam coerentes. Nesse ponto, os modernistas, os conciliares, eles são mais coerentes que vocês. Nisso, não nos outros pontos. Eles são bem mais coerentes que vocês. Eles não são contraditórios nesse ponto. Porque, de fato, eles negam que o Dom Lefebvre seja um herói da fé. Estão errados quanto ao objeto. Mas não estão sendo contraditórios. Porque eles assumem princípios errados. Não imputem injustiça à fraternidade, aos fiéis da tradição,
Não imputem injustiça na gente. Porque o mais prejudicado nisso tudo são vocês. Prejudica os outros também, mas são vocês. E eu me importo com eles. Eu quero, veja, eu quero que eles preservem frutos, né? E isso está nas mãos de Nossa Senhora, com certeza. Eu quero que eles preservem os frutos das coisas boas que eles fizeram no passado. Hoje está um fiasco isso daí, ninguém se importa mais com isso. Hoje virou um gueto isso daí. Já foi há muito tempo, né? Já é há muito tempo. Mas assim, todo mundo saiu disso daí. Todo mundo saiu, eles são insignificantes. Só que eu quero bem a eles. Né? E como eles estão falando de mim, não citou meu nome, eu não vou citar o nome deles, mas eu quero muito bem a eles. Muito bem a eles. Não posso fingir que eu não os conheço, porque eu não faço isso e eu os conheço. Então, que bom que o Senhor me toma como amigo. Então, como amigo, aceite esse conselho do fundo do coração, né? A não ser que, assim, se tenha uma amizade, um conceito de amizade diferente do conceito católico, conceito de Santo Tomás. Mas eu não tenho. E eu não quero tê-lo assim. Tá bom, querido? Fique com Deus, que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua mente. Então nós vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai tratar de outros pontos fundamentais. E é tudo isso aí. No outro vídeo a gente vai tratar de outros pontos fundamentais. Então até a próxima. Fique com Deus. Salve Maria.